Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão, 29 de maio de 2022, teremos 10 palpites, jogos ali em decisões na Holanda, segundona norueguesa, primeira sueca, decisão também na Áustria, primeira norueguesa e muito outros jogos. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, AZ e Vitesse. Jogo que vale uma vaga na próxima Conference League, jogo de volta, onde o primeiro jogo 2-1 para o Vitesse. E para esse jogo, galera, eu acredito que não deve ser um jogo diferente, que senão um jogo de gols, até porque a gente está falando de um campeonato holandês, uma média muito alta de gols. Lembrando também que o AZ nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Vitesse, nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, apenas um deles tivemos 0-0, em todos os outros 4, sempre com 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo, que vale uma vaga em competição europeia, vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,81, a cotação muito boa para um jogo que já teve a sua primeira parte 2-1 para a equipe visitante nessa partida, e que são duas equipes que marcam e sofrem muitos gols. Vem tanto o AZ como o Vitesse com a média muito alta de gols. Nos últimos jogos do AZ a gente teve um 2-1, um 3-2, um 3-1 e um 2-2. Já o Vitesse teve um 2-1, um 3-1, um 2-2 e um outro 2-1, ou seja, são sempre jogos muito movimentados. E quando essas duas equipes se enfrentam, também é uma tendência muito grande. E lembrando também que é um jogo eliminatório, caso o AZ faça o gol, o Vitesse tem que se expor, ou caso o Vitesse faça um gol, o AZ tem que se expor mais, dando mais espaço para a equipe visitante. Então, tendência muito grande de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,81 é o nosso palpite para esse jogo, que vale uma vaga em competição europeia. Passando agora para Rayen e o Fred, segunda divisão norueguesa, onde a gente tem a equipe do Rayen em oitavo com 14 pontos e o Fred ali em nono com 11 pontos. Outro jogo de uma competição também com tendência altíssima de gols e, claro, também vai ser a nossa perspectiva. Até porque o Rayen nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Fred nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 desses jogos também tivemos a presença de 3 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo lá na segundona norueguesa vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,55, uma cotação até assim razoável para uma competição que tem uma tendência muito grande de gols. E a gente está falando de duas equipes que, caso vençam, podem até entrar ali nos playoffs. Hoje o Rayen já tem 10 gols marcados e 11 sofridos, enquanto o Fred tem 12 marcados e 11 sofridos. Mostra que são duas equipes com sistemas ofensivos muito fortes, mas que também tomam muitos gols. O Rayen, por sua vez, também vem de 3 vitórias e 1 empate, e o Fred vem de 2 derrotas seguidas, uma delas jogando dentro de casa, que foi o último jogo, onde perdeu para o Cafun Oslo. Então, um jogo com cara de gols, até porque é característico da Noruega e duas equipes que vêm com boa média nesse quesito. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Norrköping e Elfsborg, jogo da primeirona sueca, onde a gente tem o Elfsborg ali em oitavo com 14 pontos e o Norrköping ali em 11º com 13 pontos. Outro jogo de uma competição que tem uma boa média de gols e duas equipes correspondendo bem a esse fator. Até porque o Norrköping ali nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Elfsborg, nos últimos 5 jogos disputados, em 3 deles, também tivemos 3 gols
ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas, também tivemos a presença de 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na Suécia vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,74, uma cotação muito boa para um Elfsborg ali meio de tabela. Caso vença, pode encostar ali no AIK Estocolmo, e o Norrköping também pode encostar bem. Ou seja, são duas equipes que pontuando vão subir muito na tabela e que estão com boa média de gols, principalmente o Elfsborg, que já marcou 17 e tomou 9, e o Norrköping já marcou 12 e tomou 10. Lembrando também que quando essas equipes se enfrentaram, principalmente no último jogo, a gente teve um jogo bem disputado, 3-2 por Norrköping, então é tendência de muitos gols. A equipe do Elfsborg para essa partida vem de uma vitória sobre o Gothenburg, enquanto a equipe mandante vem de uma derrota de 3-0 depois de uma sequência de 4 vitórias seguidas, ou seja, jogo com cara de gols, até porque temos duas equipes com boas médias. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,74 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Rapid de Viena e Tirol, outro jogo que vale uma vaga na Conference League, onde a gente tem o Rapid de Viena, que nos últimos 5 jogos, a equipe em 3 partidas teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Tirol, nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, apenas um acabou 2-0. Em todos os outros 4, sempre tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na Áustria, que vale uma vaga na Conference League, também vai ser no mais de 2,5 gols. Aqui a cotação está na casa de 1,52 e é uma cotação um pouco mais baixa porque a Áustria tem uma tendência muito grande de gols. É uma liga que em algumas partidas com 20 minutos a gente tem 3 gols ou mais. E é um jogo classificatório, um jogo que vale vaga, que a primeira partida acabou 2-1 por Rapid de Viena, tem a chance de decidir dentro de casa, tem o placar a seu favor, então o Tirol deve se expor, deve dar espaços e deve tomar gols. Mas também a equipe do Tirol não é boba, não chegou aqui por acaso, eliminou o Lask, uma das grandes equipes desse cenário austríaco no momento, mas eu ainda vejo o Rapid muito bem, mesmo vindo de uma sequência muito ruim, mas eu acho que é mais time, tem o fator de 2-1 a seu favor para esse jogo, joga dentro de casa, deve classificar, mas deve ser um jogo para gols. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Jerv e Sparsborg, jogo da primeirona norueguesa, onde a gente tem a equipe do Sparsborg ali em nono com 10 pontos e a equipe do Jerv penúltima colocada com apenas 7 pontos em 8 jogos. Jogo que vale muito para a equipe mandante, que precisa muito voltar a vencer, e jogo de uma competição de altíssimo nível de gols, até porque é uma característica da Noruega, seja na primeira, seja na segunda divisão. E para esse jogo, o Jerv chega aqui com nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Sparsborg, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque são equipes que vêm ali de competições diferentes, né, de níveis diferentes de competição, mas para esse jogo eu acredito que o mercado de gols deve ter uma predominância. Por isso o nosso palpite aqui vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,90 e a gente está falando de duas equipes que precisam muito vencer. O Sparsborg pode até entrar ali na zona de rebaixamento, o Jerv pode até ultrapassar, mas é um jogo complicado, até porque o Jerv vem de 2 derrotas seguidas e o Sparsborg também, ou seja, são duas equipes que não vêm conseguindo pontuar, mas vêm fazendo muitos gols e vem pior, tomando mais gols do que vem fazendo. Então, tendo em vista essa característica de tomar muitos gols, eu acredito que são duas equipes frágeis e a possibilidade de gols aqui aumenta e aumenta muito. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,90 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sandefjord e Kristiansund, outro jogo dessa primeira divisão norueguesa, onde a gente tem aqui o Sandefjord em 13º com 9 pontos e o Kristiansund em último colocado com apenas 1 ponto. Um jogo de duas equipes ali da parte de baixo da tabela, mas que ainda assim deve manter a característica de gols, até porque o Sandefjord nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Kristiansund nos últimos 5 jogos, em 4 partidas,
também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 confrontos, também tivemos a presença de 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo, que vale muito para as duas equipes ali da parte de baixo da tabela, vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,63, uma cotação boa para duas equipes que precisam muito da vitória. O Santos Forte precisa vencer para sair ali o mais rápido possível dessa zona de rebaixamento, tá ali perigando, tá apenas 2 pontos de entrar, e o Kristiansund precisa muito vencer para voltar a pontuar, para voltar a sonhar com sair, até porque a equipe já tá a 8 pontos do próprio Santos Forte, que é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, e caso não consiga pontuar, o rebaixamento vai ficando cada vez mais concreto. E são duas equipes, principalmente o Sandefjord, que não vinha de uma sequência muito boa, vinha de 3 derrotas seguidas, conseguiu vencer fora de casa. Mas o Kristiansund ainda vem de 2 derrotas seguidas, precisa voltar a pontuar, precisa voltar a vencer. E é um jogo que pode ser essa oportunidade, até porque pega uma equipe que não vem tão bem na competição também. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Den Haag e Excelsior, jogo da Eredivisie, que vale uma vaga na primeira divisão holandesa. Primeiro jogo 1-1 entre essas equipes, jogo de volta na casa do Den Haag. Jogo, galera, que eu vejo com uma boa expectativa para o mercado de gols, até porque a gente está falando de duas equipes muito goleadoras que vêm da segunda divisão holandesa. Lembrando que o Den Haag, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Excelsior, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, que vale uma vaga na primeira divisão holandesa, vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,78, uma cotação muito boa para duas equipes que precisam vencer, até porque empataram o primeiro jogo em 1-1. São duas equipes que marcam e tomam muitos gols. O Den Haag marcou e tomou gols nos últimos 5 jogos. O Excelsior, nos últimos jogos, também vem com uma boa média de gols marcados e sofridos, sempre marcou gols nos últimos jogos. Então é um jogo que vale uma vaga, que vale a temporada inteira e vale a próxima temporada. Então é um jogo muito importante para essas equipes e que eu vejo com boa cara de mercado de gols. Atenção aqui também ao ambas, até porque são duas equipes que já marcaram, já sofreram gols, disputam essa vaga e são duas equipes que vêm com essa média, principalmente o Den Haag. Mas o nosso palpite vai ser no mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,78. Passando agora para Aalborg e Viborg, jogo ali da Conference League, que vale uma vaga em próxima competição europeia, e jogo, claro, para gols, até porque é jogo eliminatório. Lembrando também que o Aalborg, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já a equipe do Viborg, nas últimas 5 partidas, em 3 delas marcou gols e também sofreu gols. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles jogos muito movimentados, sempre com gols para ambos os lados. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na Dinamarca, que vale uma vaga em competição europeia, vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,69 e um jogo com cara de gols, porque o Aalborg não vem nada bem, são 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, ou seja, a equipe vem sempre tomando gols, mas também vem deixando seu golzinho. Apenas na última partida a equipe não conseguiu vazar a defesa do Copenhague, mas contra o Brøndby, Randers, Midland e Skilborg, o Aalborg sempre perdendo ou empatando, mas sempre fazendo gols. E o Viborg, por sua vez, vem de 5 jogos sem derrotas, são 2 vitórias e 3 empates, e sempre deixando o seu golzinho também. E quando essas duas equipes se enfrentam, é placar muito elástico: 5-2, 3-2, 2-2, 3-2, 5-1 após a prorrogação, ou seja, jogos muito movimentados, e não deve ser diferente essa partida. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Saint-Étienne e Auxerre, outro jogo muito decisivo, mas agora por uma vaga na primeira divisão francesa. Primeiro jogo 1-1 entre essas equipes. O Auxerre ele empatou no finalzinho e agora vai decidir na casa do Saint-Étienne. E outro jogo, claro, jogo para gols, apesar de ser um jogo com cara de muito truncado, mas abriu o placar, a outra equipe tem que se expor e o mercado de gols deve ter prevalência, até porque também o Saint-Étienne nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Auxerre nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo, que vale uma vaga, vale uma temporada inteira, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd tá na casa de 1,56. É um jogo que vale muito, porque são duas equipes que buscam aqui o mercado, a vitória, na verdade. Elas vão buscar essa classificação e para isso elas vão precisar fazer gol. O Saint-Étienne não vem de uma sequência muito bem, vem da primeira divisão, não vinha conseguindo apresentar o bom futebol, empatou com o Auxerre fora de casa, que por sua vez já vinha fazendo uma boa segundona. Já tirou o Sochaux, conseguiu um empate ali nos minutos finais, mas eu acho que vem com mais gana porque joga fora de casa e o Saint-Étienne não vem nada bem. Jogo complicado, mas jogo sim com cara de gols. Ao menos 2 gols aqui deve ser muito possível. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Fluminense e Flamengo, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Fluminense ali em 7º com 11 pontos e o Flamengo em 14º com 9 pontos. Clássico carioca aqui nessa primeira divisão do Brasil e jogo também com cara de gols, até porque clássico, por mais que ele é movimentado, travado e briguento, é cara de gols. Até porque também o Fluminense vem de uma vitória assim elástica, muito elástica, e que nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a gente teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Flamengo, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo, que vale muito para essas duas equipes, vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52, uma odd boa para um clássico ali no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está bem ali no campeonato, apesar de não ter classificado na Sul-Americana, já está ali em 7º com 11 pontos nessa Série A, e o Flamengo precisa vencer para tirar a pressão, para tirar os problemas que a equipe tem, e clássico é muito importante. Caso perca, pode piorar as situações e para o Fluminense pode melhorar ainda mais. Lembrando também que o Fluminense vem de um jogo muito elástico, que não conseguiu classificação, mas que não perde há 5 jogos, principalmente depois da chegada do Diniz. São 4 vitórias e 1 empate. O Flamengo também vem de uma boa sequência, mas vem bem muito pressionado por questão de mostrar um futebol mais atrativo, mas ainda assim eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque essas equipes se enfrentando sempre tem jogos muito movimentados, com a possibilidade de ao menos 2 gols no jogo. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!